Bom dia, amigos do CAS 1/2020, alunos aí do nosso querido 10º Batalhão. Antes de começar a aula de hoje, já estou pedindo desculpas pela ausência aí da semana passada. Eu tive outras demandas aí de serviço, trabalho, então não consegui gravar alguns vídeos aí do RDPM, conforme eu tinha falado para vocês que iria gravar, né, até o título 6. Mas hoje eu vou fazer o título 3 e de repente à tarde consigo fazer o título 4. Até sábado na nossa aula, se Deus quiser, eu vou deixar todos os vídeos aí gravados, né, dos 6 títulos do RDPM, para que a gente possa aí no sábado a gente só tirar as dúvidas relativas ao RDPM, tá ok? Para poder ter tempo também para a gente fazer o simulado. Tá, então sem mais delongas, hoje a gente vai para o título 3 do RDPM. O título 3, galera, a meu ver, é o título mais importante do RDPM, né? Porque ele tem o maior conteúdo dos títulos, né? São artigos que são mais cobrados nos concursos, pelo que eu fiz uma análise, tá ok? Então é aquele título que a gente vai ter que ter uma atenção especial, né? Vamos tentar discuti-lo melhor, tentar explicar melhor. Algumas partes eu vou ler o caput do artigo e depois vou tentar esmiuçar, vou tentar explicar um pouco melhor, tá ok? Mas ele é o título, a meu ver, mais importante. É o que mais vai cair questão de RDPM, né? Das questões aí, se não me engano, vão ser 5 questões de RDPM, 5 de estatuto, se for da mesma maneira que foi o último CAS. Então hoje a gente vai estudar o título 3, né? E o capítulo 1 desse título já fala o título 3 fala das punições disciplinares, tá? O título 3 fala das punições disciplinares e o capítulo 1 já desse título é dividido em 3 capítulos. O capítulo 1 já fala das gradações e execuções das punições. Eu já até fiz uma aula dessa em separado aí no início dos vídeos, né? Mas falei só do artigo 22, 23 e agora a gente vai falar de todos os artigos do título 3 do RDPM, tá ok? E o primeiro capítulo do título 3 fala das gradações e execuções das punições, punição disciplinar. Eu vou ler o caput aqui, gente, e depois eu explico, tá ok? Artigo 22, a punição disciplinar, objetivo fortalecimento da disciplina. Parágrafo único, a punição deve ter em vista o benefício educativo do punido, ao punido e a coletividade a que ele pertence. Beleza? Então, essa é a finalidade da punição disciplinar, é o fortalecimento da disciplina e o benefício educativo ao punido e à coletividade que ele pertence. Esse é o objetivo da punição disciplinar, segundo a RDPM, tá ok, gente? A gente está falando de teoria, tá? E as punições disciplinares, gente, elas se classificam aí em ordem crescente da seguinte maneira: advertência, repreensão, detenção, prisão e prisão em separado, licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Vamos lá. Advertência é a forma mais branda de punir. Ela não, como eu já expliquei para os senhores, ela não conta como critério para mudança de comportamento, tá ok? Você pode tomar 1, 2 advertências, o seu comportamento vai continuar permanecendo no que você estava. Ela não conta. A advertência ela é verbal. Ela pode ser reservada ou ostensiva na presença da tropa, na presença de parte da tropa, tá ok? Na presença ali da guarnição do punido, né? Vai de acordo com o comandante da unidade, tá? A repreensão, ela não cerceia o punido de liberdade, mas ela entra para sua ficha disciplinar e entra também para sua folha de alterações, tá ok? A detenção, aí já tem o cerceamento do punido da liberdade, tá ok? Geralmente ele fica no quartel, detido. E tem a prisão, e aí a prisão tem o cerceamento do punido da liberdade, tá? E a prisão em separado, que é uma forma de agravamento da punição de prisão, tá ok? Qual o macete desses tipos de punição? E aí tem a última que eu esqueci de falar, que é o licenciamento e a exclusão a bem da disciplina. Então, recapitulando: advertência, repreensão, detenção,
prisão e prisão em separado, licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Essas são as formas de punição, tá? São as formas de punição e classificação das punições disciplinares. Tá ok? A advertência é a forma mais branda de punir, tá ok? Ela pode ser, ela é verbal, mas pode ser em caráter ostensivo ou reservado, tá? Ela não vai para sua folha de alterações, mas vai para a ficha disciplinar. A repreensão, né? E a advertência, outra característica da advertência, foi até um adendo aí, né? Foi até uma solicitação do então Sargento Renato, segundo Sargento Renato, primeiro Sargento Renato, agora é RR, até trabalhou no batalhão com a gente aí. Ele fez uma solicitação, né? Fez um requerimento à época, solicitando que fosse incluído o RDPM, naquela parte lá atrás, que a gente vê que vem os anexos aí do RDPM, né? Solicitando que a advertência, após 3 anos, né, que você tomou a tua advertência, se você não tiver sido punido com outra punição aí disciplinar, né, com 3 anos ela sai da sua ficha disciplinar automaticamente, sem que você requeira. Para todas as outras formas de punição, você tem que fazer o requerimento dentro daqueles prazos que a gente falou, e seguindo aqueles anexos, seguindo aquelas determinações ali que fala do artigo ali, né? Bons serviços prestados, aval do comandante e aquelas outras coisas todas. Tá? A advertência não. Desculpa, galera. A advertência você fez 3 anos de efetivo, 3 anos que você tomou sua punição de advertência. Se você não tiver tomado outra punição, ela é retirada da sua ficha disciplinar automaticamente. Beleza? Repreensão, né? Você tem que fazer o requerimento e é 5 anos para sair da sua ficha disciplinar. A detenção também 5 anos. E a prisão, a gente já falou, 9 anos. Tá ok? Então a detenção, ela cerceia o punido da liberdade, você vai ficar detido no quartel. A prisão também, né? Você vai ficar preso, o nome já fala. E a prisão em separado é uma forma de agravamento de punição disciplinar. Então, uma das formas de agravamento da punição disciplinar de prisão é a prisão em separado. A prisão em separado ela tem que constar a parte inicial do cumprimento da prisão, da punição de prisão, e não pode ultrapassar a metade do tempo que você tomou. Exemplo, você tomou 20 dias de prisão, né? E o comandante resolveu agravar para prisão em separado. Você vai cumprir os 10 primeiros dias na prisão em separado. Não pode ultrapassar a metade do tempo que você tomou, né, de prisão. Tá ok? Então essas são algumas características que eu falei aí das punições disciplinares, gradação e execução das punições disciplinares. Tá ok? E todas essas punições com cerceamento da liberdade, elas não podem ultrapassar 30 dias. Tá ok? A detenção, a prisão em separado, elas não podem ultrapassar 30 dias. Beleza, galera? Vamos lá então, vamos seguindo aqui. São lugares de prisão, né? Lugares de prisão. Ele diz aqui no parágrafo 2º do artigo 27, né? Para o oficial e o aspirante oficial é o determinado pelo comandante do aquartelamento. Para subtenente sargento, compartimento denominado prisão de subtenente sargento. E para as demais praças, né, cabos e soldados, compartimento fechado denominado xadrez. Então esses são os lugares de prisão. Para o oficial e o aspirante oficial, o determinado pelo comandante do aquartelamento. Para subtenentes e sargentos, uma prisão local determinado pelo comandante, chamado de prisão de subtenente e sargento. E para cabos e soldados, é o chamado xadrez. Tá ok, galera? E ele fala aqui no parágrafo 3º que em casos especiais, a critério da autoridade que aplicou a punição, o oficial ou aspirante a oficial, ele pode ter a sua casa como local de prisão, desde que o período de prisão não exceda 48 horas. Beleza? Então o oficial ou aspirante oficial, ele pode ficar preso em casa, desde que o tempo que ele tomou, né, os dias que ele tomou aí de prisão não ultrapasse 48 horas.
Quando um batalhão não dispuser de instalação, e isso daqui, né, já caiu, a gente sabe porque quem fica preso hoje, né, ele não fica mais preso, mesmo administrativamente, ele não fica mais preso nas unidades operacionais. Né? A prisão hoje, todo mundo que fica preso, seja administrativamente ou seja à disposição da justiça militar ou justiça comum, ele fica preso no BEP, no Batalhão Especial Prisional. Então não tem mais essa figura de ficar preso no aquartelamento. Mas ele diz aqui, vou até ver para vocês aqui, ele diz aqui no parágrafo 4º do artigo 27, mas isso não existe mais. Beleza? Presos disciplinares separados dos presos à disposição da justiça. O que ele quer dizer com isso? Você do 10º Batalhão cometeu uma transgressão disciplinar de natureza grave, o comandante achou necessário te punir com prisão, 5, 10 dias de prisão, te mandou pro BEP. Chegar lá, você não vai poder ficar preso com aquele policial que tomou aí 1, 2 anos à disposição da justiça militar ou da justiça comum e está preso lá. Você não vai poder compartilhar a mesma cela que ele, tá ok? Isso é o que diz, gente, o regulamento, tá ok? Não sei se na prática funciona dessa forma. Eu estou te falando o que funciona, o que está escrito na teoria, tá? Então os presos disciplinares devem ficar separados dos presos à disposição da justiça, tá? Compete também à autoridade que aplicou a primeira punição de prisão ao policial ver a necessidade, ajuizar a necessidade de não confinar ele, tá? Eles entendem que a primeira punição de prisão é melhor que você não confine, né, o preso, né, para que ele reflita sobre aquilo, para que ele entenda, né, que tomou uma prisão, mas não está confinado, né? Mas compete aí ao comandante que aplicou a primeira prisão, se ele achar por bem ou não confinar aí o policial que cometeu a transgressão, tá ok? Essa circunstância tem que ser publicada em boletim, tá? Se ele vai confinar ou não o punido, tem que estar publicado em boletim do quartel. Artigo 28, galera, diz que a prisão deve ser cumprida sem prejuízo da instrução e dos serviços internos. Quando for com prejuízo, essa condição deve ser registrada ou declarada em boletim. Olha aqui, ele fala muito bem, sem prejuízo da instrução e dos serviços internos, tá ok? E aí a gente vai lá para a página 25, item 2.14, tá ok? Que fala mais alguma coisa sobre isso, tá ok? 25, 2.14, ele fala: a punição de prisão será sempre sem fazer serviço, mas não deverá causar prejuízo à instrução nem aos serviços internos. O que ele quer dizer com isso, gente? O cara que foi preso, né, foi punido com a punição de prisão, ele não pode tirar o serviço, por exemplo, de guarda do quartel, apesar que a gente acha que é um serviço interno, mas é um serviço que compete à segurança do aquartelamento. Então essa pessoa, ele não pode tirar serviço de guarda do quartel, ele não pode trabalhar no serviço de armeiro, ele não pode trabalhar em certos serviços que põem em risco a segurança do aquartelamento, da instituição e do aquartelamento. Os serviços internos que eu entendo compreendem o serviço na secretaria, um serviço na P1, um serviço na P3, um serviço de manutenção e limpeza do aquartelamento. Então, esses tipos de serviço, ele está possibilitado a fazer. Os serviços que envolvem segurança do aquartelamento, não. É isso que ele diz lá atrás, no anexo 2 lá do regulamento, tá ok? Continuando aqui, e ele fala aqui, parágrafo único do artigo 28. O punido fará suas refeições no refeitório da UPM, a não ser que o comandante determine o contrário. Então, mesmo o policial punido com uma punição de prisão, no horário do almoço ele pode sair ali do local de prisão dele, seja um alojamento, seja um xadrez, ele pode sair lá, fazer suas refeições, almoço, janta, ceia, café da manhã, no refeitório, a não ser que o comandante determine o contrário. Tá ok? Em casos especiais, a prisão pode ser agravada para prisão em separado, devendo o punido permanecer confinado, isolado e fazer suas refeições no local da prisão. Foi
punido com 20 dias, foi agravado para prisão em separado, aí é tudo no local de prisão. Não pode sair para almoçar, não pode sair para jantar, nem para fazer ceia. Essas refeições serão servidas para ele lá no local do aquartelamento. Tá ok, galera? Já falei da prisão em separado, que não pode ultrapassar metade da punição. Tá ok? E o artigo 30, galera, é um artigo interessante. Ele fala o seguinte, vou ler aqui o caput. O recolhimento de qualquer transgressor à prisão sem nota de punição publicada em boletim interno da UPM só poderá ocorrer por ordem das autoridades referidas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 10, ou seja, governador do Estado, comandante-geral, chefe do Estado-Maior, né, ou ajudante-geral. Né? Só essas três pessoas podem prender sem a publicação em boletim. Só que aí depois ele fala aqui, ó, parágrafo único, disposto neste artigo não se aplica no caso configurado no parágrafo 2º do artigo 11. Lembra o parágrafo 2º do artigo 11? Que diz que qualquer policial militar, né, que presenciar um fato contrário à disciplina, poderá prender em nome do comandante do transgressor, né, o transgressor, né, poderá prender, dar voz de prisão ao transgressor em nome do comandante do transgressor. Né, é a prisão que a gente fala lá do artigo parágrafo 2º do artigo 11. Então, quando isso acontecer, não precisa da autorização daquelas autoridades lá, tá ok? Somente quando não estiver no artigo 11. E também, né, ele fala também, quando houver presunção ou indício de crime. Houve presunção ou indício de crime, você não precisa autorização, né, dessas autoridades para recolher o policial à prisão disciplinar. Quando tiver embriaguez também, quando tiver ação de psicotrópicos, quando tiver necessidade de averiguação e quando tiver necessidade de incomunicabilidade. Então, recapitulando o artigo 30, ele fala o seguinte, o recolhimento de qualquer transgressor à prisão sem nota de punição publicada em boletim interno da UPM, só poderá ocorrer com ordem das autoridades referidas no inciso 1, 2 e 3 do artigo 10. Governador do Estado, comandante-geral e ajudante-geral, chefe do Estado-Maior. Exceto quando ocorrer lá o parágrafo 2º do artigo 11, que fala que quando você presenciar qualquer fato contrário à disciplina, você tem que prender, né, aquele infrator, aquele transgressor, em nome da autoridade do transgressor. Ou então, quando houver presunção ou indício de crime, embriaguez, necessidade de averiguação, ação de psicotrópicos, ver que o cara está alterado, fez uso de entorpecente, ou necessidade de incomunicabilidade. Nesses casos, você não precisa da autorização daquelas pessoas, tá ok? Você não precisa da autorização nem da publicação em boletim interno da UPM. Você prende administrativamente por 72 horas e aí depois o comandante da UPM decide o que vai ser feito. Beleza? Tá tranquilo? Então vamos lá. Licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Artigo 31 do nosso RDPM. Licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Tá ok? O que é isso? Vou ler o caput e depois vou explicar para os senhores. Tá ok? Licenciamento e exclusão a bem da disciplina consiste no afastamento ex officio, ou seja, automaticamente, do policial militar das fileiras da corporação, conforme prescrito no Estatuto dos Policiais Militares. O licenciamento a bem da disciplina, galera, é aplicada à praça sem estabilidade assegurada. O que é a estabilidade assegurada para nós policiais militares? Para os servidores públicos em geral, né? É aquele servidor com mais de 10 anos de efetivo serviço. Com menos de 10 anos de efetivo serviço, ele não tem a estabilidade assegurada. Com mais de 10 anos, ele tem a estabilidade assegurada. Então, o licenciamento e a exclusão a bem da disciplina é para os praças sem estabilidade assegurada, tá? E a exclusão a bem da disciplina? A exclusão a bem da disciplina é para o aspirante a oficial PM e para as praças com estabilidade assegurada. Então, a exclusão a bem da disciplina, repetindo, recapitulando, é para os aspirantes a oficiais e para as praças com estabilidade assegurada. Beleza? E quando é que a gente aplica? Ele diz aqui o item 1, né, do parágrafo 1º. Quando é que se aplica aí,
né, o licenciamento ou a exclusão a bem da disciplina. Ele fala o seguinte, ó: quando a transgressão afetar o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial militar e o decoro da classe. 1. E 2. No comportamento mal, verificar-se a impossibilidade de melhoria da mesma, melhoria do comportamento, conforme é disposto neste regulamento. Tá ok? Então tem duas formas, né? Se você cometeu uma transgressão que afete a honra policial, o pundonor policial e o decoro da classe, você pode ser licenciado ou excluído a bem da disciplina. E se você ingressar no comportamento mal e o comandante não observar que existe uma condição de você sair desse comportamento, melhorar e continuar sendo punido mesmo no mal, ele pode também te excluir ou te licenciar a bem da disciplina. Tá ok? Galera, esse é o artigo 31 do RDPM, é o artigo muito interessante também, é um artigo que a gente tem que estar na ponta do caixa, tem que estar decorado, beleza? Passando aqui, a gente vai agora para o capítulo 2 do título 3, que fala das normas de aplicação e cumprimento das punições disciplinares. Isso daqui, galera, na verdade, quem usa muito esse capítulo aqui é a galera que trabalha na SSJD, para na hora de fazer lá a tua punição, transcrever a tua punição no boletim, né, na ficha disciplinar, desculpa, né, ele vai ter que usar isso daí, botar o enquadramento, botar se houve circunstâncias atenuantes, se houve circunstâncias agravantes, né, qual o tempo que você vai ficar detido ou preso, né? Então, normas para aplicação e cumprimento das punições fala muito disso, tá ok? Da classificação do seu comportamento, se você vai permanecer no mesmo comportamento, se você vai ingressar em outro comportamento. E o capítulo 2, essencialmente, ele fala disso, tá ok? Ele fala também o seguinte, que a publicação em boletim é o ato administrativo que formaliza a punição. A punição vai ser formalizada quando publicado em boletim, distribuir esse boletim, aí o policial começa a cumprir. Muitas vezes o que acontece é que o policial é preso, né, disciplinarmente, né, administrativamente, disciplinarmente, e aí ele vem para a unidade, aí depois que se é apurado, e aí ele vai tomar, vamos botar aí 15 dias de detenção, e aí esses dias que ele ficou preso anteriormente, né, à disposição do parágrafo 2º do artigo 11, ou daqueles itens do artigo 31, né, esses dias também contam, né, como período de punição e conta lá, juntamente com os 20 dias, por exemplo, que ele tomou de punição. Tá ok? Artigo 35, galera. Tá? Artigo 35 é muito importante. Fala da aplicação da punição, deve obedecer às seguintes normas. A aplicação das punições deve obedecer às seguintes normas. Tá ok? E aí ele fala de advertência até 10 dias de detenção para transgressão leve. Advertência até 10 dias de detenção para transgressão leve. 2. De detenção até 10 dias de prisão para transgressão média. Tá ok? E de prisão, a punição prevista no artigo 31 deste regulamento para transgressão grave. A punição prevista no artigo 31, gente, que ele fala, é o licenciamento e a exclusão a bem da disciplina. Então, de prisão a licenciamento e exclusão a bem da disciplina grave, tá ok? Cuidado, gente, qual é o macete e qual é o X da questão desse artigo? Muitas vezes você pode tomar 5 dias de prisão, tá ok? E ela pode ser tanto média quanto grave, porque a média diz que é de detenção até 10 dias de prisão para a média. E o que diz a grave? De prisão até licenciamento e exclusão a bem da disciplina para transgressão grave. Então, se você tomou 5 dias de prisão, o comandante pode classificar lá tanto como média como grave. Vai depender, é o discricionário dele. Tá ok? Então, muito cuidado com isso aí. Tá ok? Conforme também
ele pode fazer o seguinte, dar 5 dias de detenção, ele pode classificar ela como leve ou como média, tá ok? Por que isso? Porque fala que de advertência até 10 dias de detenção é leve, mas fala também que de detenção até 10 dias de prisão é média. Então 5 dias de detenção, se ele quiser te dar, classificar essa punição como média, ele pode fazer. Beleza? Então se liga nisso, porque já caiu questões acerca disso em outros concursos da PM, como QA, CAS, CFS. Então, esse artigo 35, dá uma lidinha em casa aí, que é muito importante. Tá? E aí ele diz aqui, galera, por uma única transgressão não deve ser aplicada mais de uma punição. A punição disciplinar não exime o punido da responsabilidade civil que lhe couber. Por isso que as pessoas falam, pô, eu fui punido 2 vezes. Não, olha só. O que acontece, às vezes, é que a pessoa cometeu um crime militar, ou seja, ele está em serviço. E aí, essa apuração ela é feita pela Justiça Militar, obviamente, né? Ela é feita pela JMERG, vai o IPM, ou, né, provavelmente o IPM, ou até mesmo um APF, se for o caso, né? Isso é apurado pela JMERG. E, obviamente, a Polícia Militar ela vai fazer, né, uma apanhada, ela vai fazer também uma apuração, né, em caso aí de uma averiguação ou alguma outra coisa, para ver se houve também, além do crime militar, transgressão disciplinar. Então, muitas vezes o policial ele é punido pela Justiça Militar, né, ou pela Justiça Comum, né, pode ser também, aí no caso não sendo crime militar, mas ele pode ser punido pela Justiça Militar, se for crime militar, ou pela Justiça Comum, né, de acordo com qual foi o crime, se ele não tiver de serviço, e também ser punido administrativamente, porque são esferas diferentes. Ele não está sendo punido 2 vezes pelo mesmo crime quando ele é punido assim, tá ok? Porque são esferas diferentes. Aí ele fala o seguinte, galera, na ocorrência de mais de uma transgressão sem conexão entre si, a cada deve ser imposta uma punição correspondente. Em caso contrário, a de menor gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes da transgressão principal. Então ele está dizendo aí que uma punição ela pode servir de agravamento para outra, para a principal, tá ok? No inciso 3 desse artigo ele fala aquilo que eu já expliquei lá atrás, que foi um decreto até da Rosinha Garotinho. Ele fala o seguinte, vou ler na íntegra aqui possível. A autoridade que tiver ciência de irregularidade do serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante averiguação, sindicância ou processo administrativo disciplinar, que são chamados PADs, que é o CD, CRD, CJ e SED. Tá ok? Independente do processo civil ou criminal, a que eventualmente ser sujeito policial militar pelo mesmo fato, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Então, fato contrário à disciplina tem que ser apurado através de averiguação, IPM, sindicância ou até mesmo de um PAD, de um processo administrativo disciplinar, um CJ, um Conselho de Justificação, um CD, Conselho de Disciplina. CJ, galera, para os oficiais, vamos relembrar, tá? Quem é que é submetido a CJ? Os oficiais, para saber se tem compatibilidade ou incompatibilidade com o oficialato. CD, galera, as praças com estabilidade assegurada e aspirante oficial. CRD, praças sem estabilidade assegurada, tá ok? E SED, Conselho Escolar de Disciplina, alunos que estão na escola de oficiais, escola de sargentos, escola de soldados, escola de capitão, no curso, é aluno, é submetido a SED, beleza? E ele quis dizer aqui o seguinte, né, que além, né, de um crime militar que você esteja respondendo pela justiça militar ou pela justiça comum, você também pode ser punido administrativamente. Uma coisa não depende da outra. Inclusive, você não precisa de uma decisão judicial para poder fazer tua sentença administrativamente, para decidir se o policial vai permanecer ou não, né, na corporação. Tá ok? Mas a gente sabe que às vezes acontece, acaba esperando e tal, mas não necessariamente precisa ser dessa forma. Aplicação da primeira prisão, competência. Vou ler aqui o caput do artigo 36. A aplicação da primeira punição, classificada como prisão, é da competência das autoridades referidas nos incisos 1, 2, 3 e 4. Governador do Estado, comandante-geral, chefe de Estado-Maior, comandante de área e comandante de unidade. Ele fala, né, as autoridades
do inciso 1, 2, 3 e 4 do artigo 10 deste regulamento. Artigo 37. Nenhum policial militar deve ser interrogado em estado de embriaguez ou sob ação de psicotrópicos. O início do cumprimento da punição disciplinar deve ocorrer com a distribuição do boletim da OPM, que publicar a aplicação da punição. O tempo de detenção ou prisão antes da respectiva publicação em boletim não deve ultrapassar 72 horas. Isso que eu já expliquei lá atrás, galera. Foi preso à disposição do comandante no parágrafo 2º do artigo 11, o máximo de tempo que ele pode ficar preso é 72 horas, não pode ultrapassar esse período. Passou esse período, ele tem que ser posto em liberdade. E aí vai ser feito um procedimento apuratório, vai ser aberto um IPM ou algo desse tipo aí para averiguar as circunstâncias que levaram à prisão dele. Vamos lá, capítulo 3 agora, capítulo 3, que fala do título 3 ainda, capítulo 3 do título 3, que fala da modificação na aplicação das punições. Eu aposto que isso vai cair, porque eles colocaram na última prova e colocaram de forma errada, né? Então, a questão acho que foi anulada. Eu acho que é um tema interessante, um tema que dá para fazer muita pegadinha. Então, vou tentar explicar para os senhores aqui alguns macetes que fala do artigo 43 do RDPM, modificação na aplicação das punições disciplinares. Tá ok? Vou ler o caput e depois explico. A modificação na aplicação da punição pode ser realizada pela autoridade que aplicou ou por outra superior e competente. Então, pode ser pela que aplicou ou por outra superior e competente. A mudança na aplicação. Tá ok? Um exemplo, o comandante de unidade aplicou a punição, mas o comandante do CPA achou que deveria anular, atenuar, agravar. Ele pode fazer isso, tá? Ele pode avocar para ele e modificar essa punição aí, tá ok? É o que diz o caput do artigo 43. A modificação na aplicação da punição pode ser realizada pela autoridade que aplicou ou por outra superior e competente, quando tiver conhecimento de fatos que recomendem tais procedimentos, tá ok? E quais são as formas de modificação das punições, galera? Anulação, relevação, atenuação e agravação. Então vamos lá: anulação, relevação, atenuação e agravação. Essas são as formas. Pode cair assim, perguntando simplesmente quais são as formas, e a gente tem que gravar: anulação, relevação, atenuar e agravar. Gente, atenuar e agravar é muito fácil, né? Atenuar, tornar mais branda. Porra, não tem outra explicação. E agravar, o nome já fala, agravar, tornar a punição mais severa. Agora, o macetinho, galera, para decorar relevação e anulação, eu vou passar para os senhores agora. Gravem aí, prestem bem atenção no que eu estou falando. Quando falarmos de relevação, você tem que gravar essa palavrinha, suspensão. Relevação, suspensão. Relevação, suspensão, tá ok? Então, o que é a relevação? Consiste na suspensão do cumprimento da punição imposta. Essa é a palavra que você tem que gravar quando se fala em relevação. É suspensão, é a suspensão da punição aplicada ou imposta, tá ok? E anulação, galera? A anulação consiste na transformação da punição, tá? Não, desculpa, a anulação consiste em tornar sem efeito. Qual a palavrinha que a gente vai decorar para anulação? Tornar sem efeito, tá? Consiste em tornar sem efeito sua aplicação. A gente confunde muitas vezes a relevação com a anulação. Anulação, galera, tornar sem efeito a punição imposta. E relevação é suspensão da punição imposta. Beleza? Relevação, suspensão. Anulação, tornar sem efeito. Esse é o macete e agora eu vou ler para vocês o caput e aí tentar explicar um pouco mais ainda. Anulação da punição consiste em tornar sem efeito a sua aplicação. A anulação deve ser concedida quando for comprovada a ocorrência de injustiças ou ilegalidades na sua aplicação.
Aconteceu injustiça, ilegalidade, tomaram conhecimento de fatos novos, anula a punição. Parágrafo 2º. A anulação far-se-á em obediência aos seguintes prazos. Olha só os prazos para anulação. Em qualquer tempo e em qualquer circunstância, pelas autoridades especificadas nos incisos 1 e 2, ou seja, governador do Estado e comandante-geral. Então, a anulação far-se-á em qualquer tempo e em qualquer circunstância, pelas autoridades especificadas nos incisos 1 e 2 do artigo 10, governador do Estado e comandante-geral. E no prazo de 60 dias pelas demais autoridades. Então, o governador do Estado e comandante-geral, qualquer circunstância, ele pode anular a qualquer tempo, a qualquer momento. Tá? E as demais autoridades, chefe do Estado-Maior, comandante de policiamento de área, ajudante-geral, comandante de OPM, até 60 dias para ele poder fazer a anulação da punição. Tá? A anulação concedida consiste na liberdade imediata do punido. Tá ok? Vou ler aqui o parágrafo 3º. A anulação, se concedida durante o cumprimento da punição, importa ser o punido posto imediatamente em liberdade. A anulação da punição deve eliminar toda e qualquer anotação ou registro de sua aplicação nas alterações de punição militar. A autoridade que tome conhecimento de comprovada ilegalidade ou injustiça na aplicação de punição e não tenha competência para anulá-la ou não disponha dos prazos referidos no parágrafo 2º do artigo 44 deste regulamento, deve propor a anulação à autoridade competente fundamentadamente. Então, você tomou ciência, mas já passou do teu prazo, você pode pedir à autoridade superior, ao comandante-geral, para que seja anulada essa punição. A relevação, conforme eu já falei, consiste na suspensão do cumprimento da punição imposta. Quando é que essa relevação ela é concedida? Aí tem os casos que pode ser concedido relevação da punição. 1. Quando ficar comprovado que foram atingidos os objetivos visados com a aplicação da mesma, independente do tempo de punição a cumprir. Você viu que o cara está lá punido, você deu 15 dias a ele de detenção, mas ele já cumpriu 10 dias, você viu que ele já está legal, já está enquadrado, já se arrependeu do que fez, entendeu que realmente ele errou, né? Você pode fazer aí a relevação dessa punição e colocá-lo em liberdade. Ou, né, o outro é por motivo de passagem de comando, data de aniversário da OPM ou data nacional, quando já tiver sido cumprido pelo menos metade da punição. Então tá lá o comandante, você tomou 20 dias, começando a cumprir aí dia 20 de dezembro. E aí veio o Natal. E ele entendeu que o Natal não dá porque você não vai ter cumprido a metade, mas veio aí o Réveillon, né? Você já cumpriu mais da metade da punição aplicada, né? Do dia 20 ao dia 31, você já cumpriu mais da metade da punição aí de 20 dias, e ele entendeu que você já atingiu o objetivo, você já entendeu, é uma data comemorativa, né? Uma data de aniversário de OPM, é uma data nacional, né? Ou passagem de comando, por motivo de passagem de comando, data de aniversário de OPM ou data nacional, né? Ele pode aí liberá-lo, né? Ele pode liberá-lo aí dessa punição aí através da relevação, né? Normalmente aqui ele frisa muito bem, gente. Eu falei Réveillon aí porque eu já vi esses casos acontecerem na prática, tá ok? De Réveillon, uma passagem de final de ano aí, né? Até porque dia 1º de janeiro, né, é considerado feriado nacional, né? Então, como ele diz data nacional, muitas vezes a gente pode pensar só que é proclamação da República, independência do Brasil, dia da bandeira. Não, ele fala aqui uma data nacional, e dia 1º de janeiro de todos os anos é considerado um feriado nacional, né? Dia 31 não, mas dia 1º sim. Então ele pode muito bem aí, né, se já tiver cumprido metade da punição, ele pode aí fazer a relevação dessa punição aí ao punido. Tá ok? A prisão em separado, ele diz aqui que é uma forma de agravamento de prisão, né? A gente já botou aqui, ela não pode exceder mais da metade do período que você tomou de punição. Torna a frisar, e sempre cai. Tomou 20 dias de prisão, ele pode
a gravar para 10 dias em separado e você vai começar a cumprir no início desse período, tá ok? São competentes para anular, relevar e agravar, tá ok? São competentes para anular, relevar, atenuar e agravar as punições impostas por si ou por seus subordinados às autoridades discriminadas no artigo 10, devendo esta decisão ser justificada em boletim. Então, todas as autoridades lá do artigo 10, elas são competentes para anular, relevar e agravar. Ok? Galera, é isso daí. Foi um pouco corrido, o vídeo aqui já está com mais de 40 minutos. Né? Eu não quis me estender muito. Ele é um título muito grande, é o título 3. Espero que tenham gostado. Deem uma estudada, ouçam aí o vídeo, assistam o vídeo. Qualquer dúvida pode me chamar aí, que eu estou aqui para sanar essas dúvidas, tá ok? Um abraço, um bom dia para todos aí e até sábado, se Deus quiser.